Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Elislene Andrade, sua professora de matemática e quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação entre a Secretaria Municipal de Educação e os Centros de Mídias Educacionais de Manaus. E agora, vamos aprender! Nossa aula de hoje será sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos ver o que ele diz? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ih, não ajudou não? Deu uma bugada? Calma, eu vou te ajudar a entender melhor o que significa todas essas palavras estranhas, ok? E aí, para isso, a gente vai começar falando sobre o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É aquele que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus, e dois outros ângulos agudos, já que a gente está falando de triângulo, então são 3 ângulos, ok? Então tá aqui, ó, em todo triângulo retângulo, cada um dos seus lados vai receber um nome. O maior deles a gente vai chamar de hipotenusa. E aí, pela figura, você consegue observar que a medida da hipotenusa está sendo representada pela letra A minúscula. Os outros dois lados nós estamos chamando de B e C, que são os catetos. Podemos observar também os ângulos, né? A gente tem o ângulo B, o ângulo C e o ângulo reto em A. Agora sim, abençoado, começou a ficar mais clara a definição do teorema. Hipotenusa e cateto são os nomes dos lados de um triângulo retângulo. E o teorema nada mais é do que a relação entre essas medidas. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E agora, como a gente relacionou ali, chamou a hipotenusa de A e os dois catetos de B e C, nós podemos então escrever essa relação matemática. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando, é muito importante sempre identificar quem é a hipotenusa, porque ela fica sempre isolada na relação. Lembra, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e ela sempre vai estar oposta ao ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. O Teorema de Pitágoras é um dos fundamentos mais conhecidos e utilizados pela matemática, especialmente na resolução de questões da geometria plana, geometria espacial, geometria analítica e trigonometria. Exemplo 1. Calcule o valor da hipotenusa x no triângulo retângulo a seguir. Então a gente pode observar aí, ó, que a gente tem um triângulo retângulo em que a hipotenusa nós não temos o valor. E aí está sendo representado a sua medida pela letra x. Os dois catetos medem 7 centímetros e 24 centímetros. Então a gente vai fazer o que para encontrar a medida da hipotenusa? Utilizar a relação pitagórica, exatamente. É sempre muito importante a gente definir quem é a medida da hipotenusa, porque ela vai ficar isolada na relação. Então, se nós sabemos quanto é, nesse caso não sabemos, então a gente vai colocar o x para representar essa medida. Então vai ficar x ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, igual a 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado, que são os catetos. E aí a gente vai resolver o quê? A potência. 7 vezes 7, 49. 24 vezes 24 dá 576. Agora a gente vai juntar essas duas informações, 49 mais 576, e vai verificar que vai dar 625. O x ao quadrado não é o nosso objetivo descobrir quanto é o x ao quadrado. O nosso objetivo é descobrir quanto mede x, então esse quadrado ele vai ter que passar na operação inversa lá para o outro lado. Qual é a operação inversa da potenciação? Isso mesmo, a radiciação. Então esse quadrado vai passar em forma de raiz quadrada lá para o segundo membro. E aí sim, agora eu posso extrair a raiz de 625 e descobrir que essa hipotenusa mede 25 centímetros. Exemplo 2. Um carro se desloca por uma rampa inclinada. Essa rampa possui 60 metros de comprimento e altura máxima de 10 metros, conforme a imagem. A distância x entre os pontos A e B é de aproximadamente... O que a gente precisa descobrir aí, gente? A gente precisa descobrir qual é a medida do cateto x, né? Por que a gente está chamando x agora o cateto? Porque cada questão tem uma configuração. Então, nesse caso aí, observa a imagem. Quem é a hipotenusa? É 60 metros, exatamente, porque está oposta ao ângulo reto. Então, nesse caso aí, a rampa representa a hipotenusa que nós já conhecemos o valor, que é de 60 metros. E o que a gente precisa descobrir? Qual é a medida do cateto x. E o outro cateto vale 10 metros. Então, a gente vai agora reorganizar dentro da relação do Teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa que é isolada a 60 vai ficar ali, ó, ficou do lado direito. Então, a gente somou os dois catetos, x ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então,
O quadrado da hipotenusa é o 60 ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é x ao quadrado mais 10 ao quadrado, ok? E agora a gente vai resolver as potências. As potências de quem? As potências numéricas, porque x a gente ainda não sabe qual é o valor. Não tem como determinar então qual é o quadrado de x. A gente vai representar por x ao quadrado. Então 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 60 ao quadrado é 60 vezes 60, que dá 3.600. É fácil perceber, ó. 6 vezes 6, 36. E é só repetir os dois zeros, ok? Então vai ficar assim, ó. O x, que é o cateto que eu estou procurando, vai ter que ficar isolado. Então quem é que tem que sair aí de perto do x ao quadrado? Isso mesmo, o 100. O 100 que está positivo vai passar para o outro lado, negativo. E agora a gente pode fazer a subtração. 3.600 menos 100, que vai resultar em 3.500. Agora sim, x ao quadrado é igual a 3.500. Vou pegar esse quadrado, passar na operação inversa de raiz quadrada. E aí agora a gente vai extrair a raiz quadrada de 3.500, que vai dar ali 59,16, que a gente pode fazer um arredondamento e dizer que x mede aproximadamente 59 metros. Vamos agora para o exemplo 3. Para alcançar o ponto B, localizado em uma parede a 12 metros do solo, uma escada com 15 metros de comprimento foi apoiada no ponto A e no ponto B, conforme a figura a seguir. É só observar a figura aí, tá bem clara para a gente conseguir entender. Com base nessas informações, para se alcançar o ponto C, localizado na parede 28 metros acima do ponto B, o tamanho da escada que deve ser apoiada no ponto A e no ponto C em metros deverá ser igual a... Então vamos devagar. Para que a gente consiga determinar a medida dessa escada, né, maior, a gente tem que se concentrar nesse triângulozinho aqui de baixo menor, né? Esse triângulo que contém ali, ó, o ângulo reto, o ponto A e o ponto B. Qual a informação que a gente tem? A gente tem ali o tamanho daquela escadinha e a gente tem a informação do cateto que está na vertical. Está faltando aí apenas o cateto ali da horizontal, que vai do ângulo de 90 até o ponto A, ok? Então, nesse caso aí, a nossa hipotenusa, ela é igual a 15, então ela vai ficar isolada. 15 ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado, que é a medida de um cateto, mais x ao quadrado, que é a medida do cateto que a gente ainda não tem. Resolvendo as potências, 15 vezes 15 é igual a 225. 12 vezes 12 é igual a 144. Isolando o x, então, eu vou passar o 144 lá para o primeiro membro. Realizando a subtração, é igual a 81. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 81. Pegando esse quadrado, passando para o outro lado na operação inversa, a gente vai ter que x é igual a raiz quadrada de 81. E a raiz quadrada de 81 mede 9, ou melhor, é igual a 9, né? Significa dizer que aí aquele cateto ali do ângulo reto até o ponto A é igual a 9 metros. Agora sim, munidos dessa informação, a gente tem condições de determinar qual é o valor dessa escada que vai ficar apoiada de A até C. E se você observar bem, essa escada, essa medida dessa escada, representa exatamente a hipotenusa do triângulo maior, ok? E aí a gente acabou de descobrir que um cateto mede 9 metros e o outro cateto, ele não deu a informação explícita, mas tem como a gente encontrar, porque ele deu a medida do ângulo reto até o ponto B e ele deu a medida de B até o ponto C. Basta a gente juntar essas duas informações. Então, é 28 mais 12. Então, o triângulo maior, a medida dele do cateto que fica na vertical é 40 metros. E a medida do cateto que fica na horizontal, nós acabamos de descobrir que é 9 metros. Logo, o que a gente tem que fazer aqui é isolar a hipotenusa, chamando ela de x, né? E aí a gente vai descobrir qual é a medida da escada. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 40 ao quadrado mais 9 ao quadrado. 40 vezes 40 é igual a 1.600, 4 vezes 4, 16, lembra? 9 vezes 9 igual a 81. Juntando essas duas informações, porque a gente precisa somar, 1.600 mais 81 dá 1.681. Extraindo a raiz quadrada de 1.681, a gente vai encontrar 41 metros. Teorema de Pitágoras e os números irracionais. Os números irracionais só foram descobertos por meio da aplicação do Teorema de Pitágoras em um triângulo retângulo de catetos medindo uma unidade. E aí a gente tem aí, né, um triângulo retângulo cujos catetos medem 1. Ao aplicar o teorema nesse triângulo, o valor encontrado para a hipotenusa foi de raiz quadrada de 2, conforme a gente está vendo aí, ó, a hipotenusa medindo raiz quadrada de 2. Com esse resultado, os matemáticos buscaram encontrar o valor dessa raiz quadrada de 2 e perceberam a existência das dízimas que não são periódicas, o que possibilitou a criação de um novo conjunto numérico, já que, até o momento, o conjunto dos números racionais contemplava somente os números que podem ser escritos em forma de fração.
que não é o caso da raiz de 2, né? Então tá aí, ó. Então a partir desta descoberta, dessa relação do Teorema de Pitágoras, encontrou-se um número que não se encaixava em nenhum conjunto até então já descoberto. Então, a partir desta verificação, fez-se então a normatização de um novo conjunto, o conjunto dos números racionais. A raiz quadrada de 2 não pode ser escrita em forma de fração, como eu acabei de falar para vocês, e isso possibilitou então toda a organização para o conjunto dos números irracionais. Fala galerinha, se liga aqui nessa dica, ó. O Teorema de Pitágoras é uma forma prática de descobrir o tamanho dos lados de um triângulo retângulo. Ele pode ser usado tanto para encontrar a hipotenusa, quanto para calcular qualquer um dos catetos. É só lembrar da regrinha. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Com isso em mente, dá para resolver vários problemas de forma rápida, segura e sem complicação. Curtiu a dica? Então bom estudo! Agora chegou o seu momento de trabalhar tudo aquilo que a gente já viu na aula de hoje. Chegou a hora do vamos exercitar. Questão 1. Em sua casa de 2 pisos, Maria pediu que consertasse uma falha na parede. Para isso, chamou um pedreiro para fazer o serviço. O pedreiro colocou uma escada na parede e o topo da escada marcou 7 metros. E o seu pé está afastado da parede 2 metros. A escada mede aproximadamente, será que é 6,7, 7,3, 5 ou 9 metros? Agora é com você! Solução da questão 1. Então você deve ter percebido que essa escada representa nessa configuração a hipotenusa, ok? E os catetos foi dada a informação, um mede 7 e outro mede 2 metros. Então é só usar a relação de Pitágoras, ok? Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 7 vezes 7 dá 49, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, quando a gente somar 49 mais 4, a gente vai ter um total de 53. Mas esse não é o valor, porque a gente ainda precisa pegar o quadrado e passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, o valor de x, que é a medida da escada nesse caso, vai ficar igual a raiz de 53, que é aproximadamente 7,28. Arredondando, a gente fica com 7,3 metros. Resposta correta, então, letra B, 7,3 metros. Questão 2. Uma joaninha saiu do ponto A, passou em B e chegou em C, como mostra a figura abaixo. A distância que ela ficou do ponto A é, será que é de 35 centímetros?
25 centímetros, 20 centímetros ou 15 centímetros? Chegou a sua vez! Solução da questão 2. Observem bem, o que ele quer é a distância do ponto inicial até o ponto final, onde a Joaninha parou. E aí, por essa configuração que você pode observar aí na imagem, essa medida é exatamente a hipotenusa, que a gente vai chamar de x. E os catetos vão ser 20 centímetros e 15 centímetros. Então, a gente vai ficar assim aplicando o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 20 vezes 20 dá 400. 15 vezes 15, 225. Juntando as duas informações, fica 625. Então, x ao quadrado é igual a 625. O quadrado passando para o outro lado na operação inversa vai em forma de raiz quadrada. Então, a gente vai ficar com x igual a raiz quadrada de 625, que é exatamente 25. Então, a resposta correta é a letra B, 25 centímetros. Questão 3. Conforme os lados do triângulo retângulo, qual é o seu perímetro? Será então que é 27, 25, 26 ou 24 centímetros? Relógio na tela.
Solução da questão 3. Então, olha só, para que a gente determine o perímetro, que você com certeza está lembrando que é a soma de todos os lados, eu preciso das 3 medidas desse triângulo. E aí, pela imagem, a gente só tem 2 delas. Se é um triângulo retângulo, automaticamente, aluno Educa Mais, você deve lembrar que pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Se a gente conhece 2 medidas, a gente determina a terceira. Nesse caso aí, quem é a minha hipotenusa? Isso mesmo, é 10 centímetros. Por que eu sei que a hipotenusa é 10 centímetros? Porque é ela que está oposta ao ângulo reto, ok? Então o 10 vai ficar isolado e eu vou somar os outros 2 catetos, que é x e 8. Então vai ficar assim, x ao quadrado mais 8 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Vamos resolver as potências. 8 vezes 8, 64. 10 vezes 10, 100. Agora vamos isolar o x ao quadrado. O 64 vai passar para o outro lado, na operação inversa, então ele vai subtraindo. 100 menos 64 é igual a 36. Então, x ao quadrado é igual a 36. Passando o quadrado lá em forma de raiz quadrada, a gente vai determinar o valor de x extraindo a raiz de 36, que é 6. Logo, a resposta correta para a medida do cateto é 6 centímetros, mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou qual é o perímetro desse triângulo. Então eu vou fazer o quê? A soma das 3 medidas. 8 mais 6 dá 14, 14 mais 10 é igual a 24 centímetros. Resposta correta, letra D. Muito bem. Viram como aplicar o teorema não é difícil? Depois dos exemplos e as atividades que você fez, você já está craque em Pitágoras. Vamos revisar a aula de hoje, pois chegou a hora de ver o que aprendi hoje. A aula de hoje foi sobre o Teorema de Pitágoras, que apresentou informações e nomes diferentes, mas vocês agora já viram e já entenderam o que significa cada uma, ok? Pela definição, diz assim, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E quem são catetos e hipotenusa? São exatamente os lados de um triângulo retângulo. O maior deles a gente chama de hipotenusa. Pela figura está representado pela medida A. E os outros 2 lados são os catetos, que estão sendo representados pelas medidas B e C. Logo, pela sua fórmula, a gente pode generalizar dizendo assim, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vimos também exemplos, né, que nem o caso da escada, que a gente pode aplicar. Ou seja, sempre que nós conhecermos 2 medidas, através do Teorema de Pitágoras, nós conseguiremos determinar a terceira medida em se tratando de triângulo retângulo. Hoje, abençoado, você arrasou! Continue estudando porque o sucesso vem! Tchau, tchau!